Eu acho que a cultura, ela mexe com a cidade como um todo, como a Unibis mexeu com a cidade como um todo ao longo dos seus 100 anos de existência. E eu tenho confiança de que assim será também com a Unibis Cultural. Eu acho que uma cidade como a nossa, a oferta dos espaços públicos é vital. Se esse centro cultural ecoar em alguns poucos de nós dessa cidade, acho que a gente está cumprindo um papel transformador maravilhoso. O design tem um papel muito mais importante na sociedade que a gente imagina. E o legal de transportar o design para a cidade, usar os benefícios dele na infraestrutura da cidade, é bacana porque a gente cria cultura. E essa cultura é das pessoas. Como cada vez mais os paulistanos e as pessoas que moram em São Paulo estão gostando mais da cidade, estão redescobrindo a cidade. Qualquer outra atividade que você ocupe espaço público, quase sempre você tem algum tipo de trilha sonora. Talvez essa mesma palavra devia estar virada para o lado de fora, porque as pessoas quando entram dentro do cinema, elas estão buscando uma saída. Acho que o cinema é isso. Ele é uma saída, ele é uma alternativa, ele é um caminho. O teatro tem esse poder fantástico. Ele é uma máquina de aprendizado constante. O teatro formou um cidadão, formou um caráter, formou uma educação. Então isto eu acho que é expansivo para a sociedade. Se todos nós pensássemos que contribuímos para alguma coisa, para uma ideia, dentro dos nossos ofícios com dignidade, isto é transformador. Boa noite a todos. Queria falar algumas coisinhas antes de convidar os nossos ilustres convidados e curadora do projeto. Nós estamos acabando de realizar o nosso primeiro aniversário, agora em agosto, e esse programa História Contada, juntamente com o Arquivo Histórico Judaico, foi o primeiro programa que nós introduzimos dentro do nosso conceito de programação. E, portanto, ter hoje o André conosco é mais do que uma satisfação, na verdade é um compartilhamento de pensamentos sobre o papel que nós, equipamentos culturais, temos na cidade, no desenvolvimento desse processo integrador, nesse processo de reconhecimento desse espaço coletivo. E quando a Mona sugeriu o nome do André, eu fiquei extremamente feliz dentro dessa efeméride que hoje está representado aqui o projeto. E queria, então, imensamente agradecer a Mona, querida companheira já do programa e de todo o nosso trocas de pensamentos sobre a vocação do nosso equipamento cultural, e agradecer a iniciativa dela de ter pensado no André como nosso grande convidado para a efeméride do aniversário. Então, muito obrigado. Bem, boa noite, gente. Seja bem-vindo, André. Pode se sentar. Essa é uma conversa assim bastante intimista. A gente faz questão de fazer numa sala fechada. Esse projeto, como o Bruno disse, é junto com o Arquivo Judaico. Já passaram por aqui inúmeras pessoas. A gente tem exatamente um ano desde que a casa reabriu. Tivemos com
o Márcio Kogan e o Roberto Loeb, 2 arquitetos, falando um pouco sobre a construção desse edifício, e também contando a história respectiva deles, história de sucesso. Tivemos o empresário Benjamin Steinbrück, contando também sua trajetória incrível de sucesso. Tivemos a Rita Lobo, esse ano Maiana Zatz, teremos os próximos Luiz Schwartz, e tivemos Jacó Ginsburg, o editor da Perspectiva, vamos ter Serginho Groisman. E o André talvez seja o convidado mais jovem que eu já tive aqui. E ao escrever um pouco esse roteiro e falar, puxa vida, pensar nas perguntas, o André já fez tanta coisa que fica até difícil a gente abordar tudo, mas a gente vai tentar nessa 1h, 1h30, conversar bastante, fazer perguntas. Ele é um gestor cultural extremamente capaz, ficou muito conhecido nesses últimos 10 anos pela atuação dele na Secretaria de Cultura e também à frente do MIS, onde ele trouxe exposições incríveis. Muitos de vocês devem ter visto Weiwei, Truffaut, Stanley Kubrick, estou esquecendo aqui, Castelo Rá-Tim-Bum, David Bowie, Bárbaro. E, ao longo dessa entrevista, a gente vai conversar. O André, eu peço a vocês um pouco de paciência para falar um pouquinho mais dele, de tudo que ele já fez. Ele é distribuidor, cineasta, produtor, gestor cultural. E, sob a direção dele, a gente sabe que o museu ficou extremamente conhecido nacionalmente e internacionalmente por conta das negociações com essas exposições internacionais. E aquele lugar que eu conheci, o André, próprio Bruno, todas as pessoas que fazem parte da vida cultural da cidade e que conheciam como um museu deserto, pouco frequentado, apenas, né, por alguns cineastas que se reuniam ali, virou um lugar ativo, pulsante, com visitação de escolas, com muita gente mesmo visitando, com muito público, bate recordes de públicos, né, André? É uma coisa assim incrível. Não, e ele também conseguiu fazer itinerância das exposições. Por exemplo, a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum foi para o Rio de Janeiro. E foi para outros lugares também, as outras exposições. Enfim, mas você levar para o Rio a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, atualmente está com Frida Kahlo, e uma coisa muito legal que ele faz é uma ambientação cenográfica dentro do MIS. A gente vai falar das outras atuações dele, mas eu vou começar um pouco, André, com o começo mesmo. Você é formado em administração de empresas pela GV, e, se não me engano, me contou que começou um pouco a entrar nessa área cultural pelo Cineclube GV, que talvez muitos daqui frequentaram. É isso mesmo? Foi isso. Eu estava no 2º ano da faculdade. Bom, mas antes, eu queria agradecer o convite, obviamente. Queria agradecer as palavras gentis do Bruno. Queria dar os parabéns pelo espaço aqui. Eu acompanho a programação pelo jornal, pelos e-mails, e tenho uma inveja boa aqui, né? Fico vendo que tem uma programação incrível, coisas que eu gostaria de fazer, algumas que até são primas do que a gente faz. Então, acho muito bacana esse trabalho que está sendo feito aqui, de recolocar também esse espaço na vida cultural de São Paulo. Então, parabéns. Mas é isso, eu tinha entrado na GV para fazer administração de empresas, estava muito desiludido, confesso, com a faculdade, e no comecinho do 2º ano, abril do 2º ano, eu vi uma cartazinha assim, venha participar da reunião do Cineclube da GV, reunião quinta-feira, acho que era, sei lá que horas, né? E aí eu fui, apareceram outros alunos. Na época o Cineclube era gerido por 3 caras que faziam parte do Conselho Nacional de Cineclubes, que era uma instituição do cineclubismo brasileiro. Isso foi lá atrás, no tempo, já, 1984, então faz muito tempo. E aí eu descobri esse mundo da programação do cinema, da distribuição de filmes, né? E coisas que ninguém sabe que existe, né? Distribuidor. Imagino que alguém que é jovem, está no colégio e está pensando em trabalhar com cinema, pense em ser cineasta ou ator. Essas são as coisas que as pessoas imaginam que são os trabalhos possíveis no cinema. Eventualmente, assim, 1 em cada 10 mil pode ser tão fanático que pensa assim, um dia eu vou ter um cinema. Agora, distribuidor de filmes, ninguém sabe o que é. E aí, porque esses caras que administravam o Cineclube, porque o Cineclube da GV era um cinema aberto para a população, na verdade. Os alunos iam muito pouco. Quem ia eram os cinéfilos da cidade, era o auditório da faculdade, até hoje tem lá, que tinha projetores 35mm de cinema.
Até hoje tem lá o auditório, mas não tem o cineclube, né? Infelizmente, eu ia não. muito. Alguém daqui frequentou também o cineclube? Porque era muito conhecido, né? Era junto com a mostra de cinema, era um dos points, assim. Eu fui muitas vezes. Acho que foi lá que eu conheci Fassbinder, os primeiros filmes, assim, Truffaut. A gente, naquela época, tinha uma particularidade, né? Tinham algumas distribuidoras que tinham sido muito ativas nos anos 60, 70, e, portanto, tinham trazido os filmes dos grandes diretores, né? Talvez, no seu ápice, Fellini, Pasolini, Bergman, todos esses grandes cineastas, e vários outros, não tão famosos, mas importantes. Mas essas distribuidoras, a partir do final dos anos 70, especialmente começo dos anos 80, quebraram. Não vou explicar o porquê, porque o mercado de cinema era muito fechado, mafioso, mas elas não importavam mais filmes novos, mas elas tinham as cópias. E as cópias, como elas tinham um certo tempo, só podiam passar em cineclube, não podiam passar em cinema comercial. Então a gente tinha uma situação que poucos filmes, digamos, de festivais estreavam no Brasil, ou você via na mostra, que na época também era pequena ainda, era só no MASP, naqueles 15 dias, ou não via. De outro lado, em 1984, era super viável fazer um ciclo Bergman com 10 dos melhores filmes dele, mas a gente não conseguia passar o filme que tinha ganho a Palma de Ouro em Cannes no ano passado, ou o novo filme do Wim Wenders, porque esses filmes não vinham para o Brasil. Muito legal. Bom, ao mesmo tempo, o André descobriu, não só ele virou curador do Cineclube e começou a achar a faculdade muito mais animada, mas ele também descobriu uma vocação, que é a vocação de cineasta e de distribuidor. Ele tem a distribuidora Pandora Filmes, que é uma das distribuidoras que eu brinco sempre de filmes mais cults, né? Eu lembro que quando a gente se conheceu, André, tinha um filme de tango, de dança, que você revelou assim para a cidade, assim, né? Como é que se chamava esse filme? Vem Dançar Comigo? Exatamente. Vem Bailar. Esse foi um. Teve outros, os lugares públicos. Bom, esse virou uma lenda na cidade, né? Meios privados em lugares públicos. Ficou quanto tempo em cartaz? Muito. 3 anos e meio. Assim, um absurdo. Então, e aí distribuidor, ele descobriu e virou distribuidor de cinema. E aí tinha cinemas em Mogi também, não é? Isso não é tão importante, foi uma aventura importante lá em Mogi. Não, mas é que a gente tem que ir passeando pela sua vida, dessa trajetória aqui, que eu falo, gente, tão jovem, já fez tanta coisa. Deixa eu só contar da Pandora, então, né? Por que começou? Porque foi isso, eu entrei no Cineclube, fui participando, participei da criação do Cineclube Oscarito, que era na Praça Roosevelt, onde funcionava antes o Cine Biju. Enfim, mas o Cineclube da faculdade, ele tinha a limitação de ser o auditório da faculdade. Então, quando tinha vestibular, não tinha cineclube. Quando tinha, sei lá o quê da faculdade, não tinha cineclube. Aos poucos eu percebi, aí também eu tinha que disputar com o centro acadêmico, eu queria fazer shows e tal. Então, o que eu fazia a partir do segundo ano que eu estava no cineclube? Em janeiro, eu ia no superintendente administrativo e reservava todas as datas do ano. Todos os finais de semana, de sexta a domingo. E aí eu virava o dono do auditório. Então, todo mundo que queria usar o auditório não falava mais faculdade. Vinha falar comigo e eu podia dizer não, para manter o cineclube todo fim de semana. Você virou um programador mesmo, foi aí que você descobriu. Virei um mafioso monopolista. Mas é claro que o vestibular da faculdade eles não precisavam me pedir, né? Eles me comunicavam. Ou quando tinha o seminário de marketing, enfim. E isso foi uma coisa que eu aprendi ali. Para uma programação de um espaço cultural, no caso um cineclube, mas mesmo de qualquer tipo de espaço cultural dar certo, é fundamental a continuidade. Se você passa um filme hoje, daqui a 3 semanas passa outro, aí na semana seguinte passa, aí depois fica 2 sem, você tem que fazer um esforço de divulgação cada vez muito grande. Se você tem filme toda semana, a pessoa se acostuma a ir lá toda semana, né? E aí ela vai olhar a sua programação. Claro que você vai continuar divulgando e tal, mas para isso que eu fazia essa reserva. E aí quando chegou 88, eu já estava acabando a faculdade, não tinha mais jeito, eu fiz até mestrado, gente, só para ficar na GV mais tempo. Eu tinha que sair. E eu tinha essa frustração de que eu conseguia fazer o ciclo Bergman e não passava o filme novo do Wim Wenders. Eu falei, tem que descobrir como é que faz para trazer filme para o Brasil. Vou fazer uma distribuidora. Aí eu fui na Embrafilme, naquela época ainda existia Embrafilme, eles tinham um departamento internacional, e perguntei para o cara, onde é que compra filme? Ele falou, tem uns mercados, aí tem o Festival de Berlim, em fevereiro. Aí eu fui no Goethe, pedi uma carta, me deram uma carta muito legal, e eu fui lá para o Festival de Berlim.
E os festivais de cinema, Cannes, que todo mundo conhece, tem aquele tapete vermelho e tal, mas o que faz funcionar o festival é o mercado, que acontece ao redor dos filmes do tapete vermelho, onde se negociam filmes. Aí eu cheguei lá no Festival de Berlim, eu não posso encostar. Vou ter que falar duro aqui. E fui lá nos estandes, né? Aí eu cheguei nesse stand de uma empresa chamada Futura Film Verlag. Tinha o Fassbinder, o Wim Wenders, o Herzog, todos os grandes cineastas alemães. Aí aquela senhora, eu falei, a senhora tem filme dessas pessoas? Tenho. É mesmo? Quais? Aí ela me deu uma lista, né? Bom, eu, cinéfilo, tremia, né? Aí, perguntei para ela, eu não tinha distribuidora, gente, não tinha nada. Se eu quisesse comprar este filme aqui, quanto custaria? Aí ela olhou uma cadernetinha e falou, tanto. Eu não tinha ideia, mas não era um número assustador. Aí eu fui para o lugar onde eu estava, que era a casa de uma amiga, de uma amiga, de uma amiga, essas coisas que a gente faz quando é jovem. Passei a noite em claro pensando, se eu pagasse pelo filme aquilo que ela tinha pedido, o que eu fazia com o filme no Brasil? Embora não tivesse uma distribuidora, naquela época tinha um circuito de cineclubes, que eu conhecia muito bem, eu já tinha conseguido umas cópias, feito ela circular em Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E aí eu acordei 8 horas da manhã, levantei, fui para lá, 9 horas abriu, cheguei lá na Alemã e falei, muito bem, eu quero comprar 2 filmes da senhora, ofereço tanto. Aí ela olhou a cadernetinha, anotou, negócio fechado. Aí eu me animei, porque você não paga nada, né? Você só assina um papel. Fui na inglesa que eu tinha conversado. Quero comprar 2 filmes aí. Quais? Tal e tal. Ofereço tanto. Ela entrou, falou com a chefe, voltou, mãozinha estendida. Em meia hora tinha comprado 4 filmes. Aí eu fiquei mega feliz, desci correndo no orelhão e liguei para minha mãe. Naquela época tinha Embratel, lembra? Ligação a cobrar? Aí a minha mãe atende. Só que eu esqueci que no Brasil eram 4h30 da manhã. A minha mãe atende e fala, meu filho, tá bem, tá bem. Eu falei, tô mãe, tô super bem, tô super feliz. Que bom, que susto que eu levei. O que aconteceu? Comprei 4 filmes. O silêncio foi maior ainda. Mas meu filho, você tem dinheiro? Eu falei, não tenho, mãe, mas tudo bem, tô feliz, tô feliz. Enfim, então foi assim que começou a Pandora. E essa história deliciosa, o André me contou uma vez. Eu falei, nossa, André, mas você era tão jovem. Que idade você tinha? 18, 19? 22. 22. Como é que você sabia negociar? Que super negociante. Eu sou a Judy e você é o negociante. Aí ele falou assim, mas eu sou meio. Mas você é meio, assim? Então vamos ali para a sua parte, suas origens. Então, você é de Porto Alegre, não é isso? Então, eu queria que você contasse de onde veio sua família e explica esse meio. Eu nasci em Porto Alegre, meu pai é gaúcho, né? Minha mãe é aqui de São Paulo, e meu pai é judeu, minha avó é judia. E a minha família, os meus bisavós do meu pai, são todos imigrantes. Então, eu tenho um bisavô alemão, uma bisavó italiana, e tenho 2 bisavós que vieram do leste europeu, da Bessarábia, que são judeus, e que, portanto, é o meu ramo judaico da minha família. Essa história também, eu não sei se tem pessoas judaicas aqui, judias, é uma história maravilhosa, porque quando começaram os pogroms na Rússia, né, no final do século XIX, essas pequenas comunidades, pequenas vilas, né, de judeus lá no meio da grande Rússia, né, eram massacradas. Tem até aquele desenho do Spielberg, Fievel, não sei quem assistiu, que é sobre essa história, né? E aí, esse meu bisavô morava na Bessarábia, que hoje em dia é mais ou menos a Moldávia, e tinha esse cara milionário, talvez o homem mais rico do mundo na época, que era um belga, que, em vez de fazer o sopão do barão, abrir a porta e oferecer uma sopa para as pessoas... desculpa. O que acontecia? Esses judeus que estavam nessas pequenas cidades começaram a emigrar para as cidades grandes europeias, porque haviam comunidades judaicas que tinham pessoas que tinham se desenvolvido. Só que essas pessoas eram camponeses simples. Uhum. E nas cidades, em geral, os judeus eram comerciantes, artesãos, e não tinham muito o que fazer com essas pessoas. Era uma questão mesmo, né? Então, esse barão, em vez de fazer o sopão do barão, como eu falei, ele resolveu comprar um enorme pedaço de terra no Rio Grande do Sul. Em Santa Maria, né? Perto de Santa Maria. Santa Maria é a maior cidade ali da região. E também na Argentina. Mas aqui a história que interessa é no Brasil. O Barão Hirsch, né? Barão Hirsch. E aí ele fez... Eu até hoje não consegui descobrir ainda como é que ele escolheu as famílias, mas foram 17 famílias que vieram para cá. Ele criou uma empresa, uma cooperativa, né? Mas era uma empresa. Tinha um gerente. Cada família ganhou um pedaço de terra, uma vaca, 5 galinhas,
semente de milho, de mais não sei o quê. As pessoas plantavam e esse gerente juntava tudo, vendia. E aí o meu bisavô voltou para buscar a família dele, porque ele tinha vindo sozinho. E quando ele voltou com a família, ele conheceu a minha bisavó no navio. E aí eles casaram. E aí esse lugar deu primeiro foi Philipson, que era o nome da colônia, e depois tem 2 cidades originárias. Uma chama Dona Elizabeth e a outra chama Quatro Irmãos, que é bem pertinho de Santa Maria, que é a cidade maior da região. Mas o que eu acho muito legal é como alguém, esse barão, né, em vez de simplesmente dar um apoio, dar uma comida e todo mundo permanecer na mesma situação, o cara bolou um negócio que era: o que essas pessoas sabem fazer? Trabalhar a terra. Onde é que eu posso arranjar uma terra de um jeito que essas pessoas possam trabalhar e ir para frente? Lá no Brasil tem terra ociosa. E aí, enfim, várias dessas famílias prosperaram, e são, inclusive, algumas famílias muito importantes do Brasil que começaram lá em Philipson. Interessante, eu estou vendo aqui muitas pessoas novas, né? É interessante que a cada história contada a gente tem um público diferente, e é muito legal. Teve aqui, como eu comentei antes, o empresário Benjamin Steinbrück, e ele contou uma história muito parecida. A família dos avós dele também vieram com o Barão Hirsch, lá naquelas terras de Santa Maria. O Steinbrück tem um bisavô em comum. É a mesma história. É a mesma família. Quer dizer, lá longe, né? Em comum com você? A minha avó prima do pai do Benjamin. Era, né? Os dois já não estão mais aqui. Olha só que engraçado, né? É a mesma história. Como eu disse antes, o Arquivo Judaico, ele normalmente faz uma pré-entrevista dos entrevistados, dos convidados, e ele tem um pouco uma relação de todo mundo que conta a sua história, né? E a gente resolveu fazer isso dinamicamente com os meios de hoje. Inclusive, a gente está, pela primeira vez, nesse encontro, fazendo um ao vivo, então, com transmissão ao vivo, com streaming pela internet. Mas ela fica arquivada depois no YouTube. Se vocês entrarem em História Contada, na Unibis Cultural, vocês vão ver várias pessoas que já passaram. Muito legal a gente saber desse teu lado, que eu acho que poucas pessoas sabem, né? E, de uma certa forma, você ainda tem alguma influência da cultura judaica, da cultura italiana, dos seus pais, assim? Como é que você se sente em relação a isso, André? Mas a minha avó, com quem tive uma convivência, embora eu tenha vindo para São Paulo criança, a minha avó ficou viúva muito cedo, né? E eu tinha as irmãs dela, tias, então eu ia com muita frequência para lá, depois que eu fiquei, sei lá, dono do meu próprio nariz. Então, acabei tendo essa convivência muito grande com a minha avó. Eu não sei como dizer a minha influência, mas eu me sinto muito próximo de muitos assuntos, de muitos temas, e enfim, acho que o cinema mesmo, né, tem muito a ver. Afinal de contas, o cinema de Hollywood foi inventado pelos judeus, né? Totalmente. Eu esqueci de dizer também que, além da Pandora Filmes, o André é um dos responsáveis pela reativação do Cine Belas Artes, que começou como HSBC, se não me engano, né? E hoje o Cine Belas Artes, um marco na cidade, com essa programação cultural que a gente conhece. Então ele é distribuidor, programador e gestor. Quando você imaginava uma carreira para você, André, você imaginava... O que você previa? Quer dizer, você achava que você ia ser só um distribuidor, que você descobriu essa vocação, conseguiu comprar, fazer um bom negócio e, a partir daí, deslanchou, mas você imaginava partir para a cultura, para algo maior? O que eu queria mesmo era ser exibidor. Era isso que eu gostava mais. Eu queria ter um cinema em São Paulo. Quer dizer, essa história que eu contei de como surgiu a Pandora, surgiu porque, em 88, eu fiquei rodando São Paulo, porque eu queria ter um cinema que eu não precisasse fechar para o vestibular. Esse era o meu objetivo. Mas aí eu me dei conta de que, se eu tivesse o cinema, eu não teria os filmes novos. Aí eu fiz a Pandora para ter o cinema. Aí a Pandora acabou indo e o cinema demorou mais para acontecer. Mas eu também resolvi que eu queria fazer filmes. Aí eu fiz uns curtas. Ou seja, eu acabei tendo uma vivência no cinema, né, de todos os lados. Comecei a participar das entidades, né, ou seja, batalhar por questões importantes para o cinema. Aliás, você é um incansável batalhador, né? O André ajudou a formular algumas políticas públicas de incentivo ao cinema, porque a gente só conhece e ouve falar da Lei Rouanet, mas tem a lei do audiovisual, tem outras leis ali, leis mesmo de PROAC,
no Rio de Janeiro tem o Rio Filmes, agora aqui em São Paulo tem a SPCine, você participou de tudo isso, né? Quer dizer, você tem uma militância, um ativismo, um protagonismo pelo cinema nacional muito intenso, né? Faz tempo que eu realmente milito em várias, e acho que em várias dessas coisas que você falou, participei da elaboração, ou da batalha, ou da luta, né? Porque é isso, né? Cinema é uma atividade, a produção de cinema, fundamentalmente, é uma atividade que depende de legislação, depende de intervenção, de alguma maneira, do Estado, no mundo inteiro, né? As pessoas, às vezes, falam, faz filme com dinheiro público. No mundo inteiro se faz filme com dinheiro público, inclusive nos Estados Unidos, né? As pessoas acham que é só aqui no Brasil. Não é. O cinema é uma atividade muito cara e de muito, muito risco. E, ao mesmo tempo, estratégica. Vou sair um pouco da minha vida e vou fazer aqui uma rápida historinha do cinema, né? Sobre essa questão da importância estratégica. Na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra, em particular, queria muito que os Estados Unidos entrassem na guerra, e o americano não queria que o país entrasse na guerra, o Senado não queria, e o presidente queria. Ele mandou um especialista em comunicação para Hollywood, que estava iniciando, em 1916, para fazer filmes para mostrar como era importante e valoroso a guerra. Com isso, eles aprovaram a entrada dos Estados Unidos na guerra, e aí foram feitos dezenas de filmes mostrando o heroísmo, mostrando os alemães como horríveis, os Boches e assim por diante. Depois disso, Hollywood começa a se estabelecer e eles perceberam que eles precisavam ter uma associação. E eles criam, em 1922, a Motion Pictures Association of America, MPAA. O primeiro presidente da MPAA foi nada mais nada menos que o presidente dos Correios dos Estados Unidos, que tinha sido secretário-geral do Partido Republicano, que era o partido do presidente. Ou seja, eles perceberam que tinham que estar perto do poder. No começo dos anos 30, antes da Segunda Guerra Mundial, na Itália tinha um cinema fortíssimo italiano, na França tinha um cinema fortíssimo na França e assim por diante. E tinha uma série de barreiras para o cinema americano. Os americanos não conseguiam entrar nos grandes países europeus. Então eles foram na Casa Branca, pedir para o presidente da República forçar os governos europeus a facilitar a entrada dos filmes americanos. E aí o secretário de Estado disse, cinema, problema de vocês, produtores, donos das empresas, vocês é que têm que enfrentar o mercado. E o presidente americano, que era o Hoover, disse assim, o senhor está enganado. O cinema não é um problema dos produtores de cinema, é um problema do país, porque onde entram os nossos filmes, entram os nossos produtos, entram tudo que a gente vende. A partir dali, o escritório da MPA passou a ser na Casa Branca. O presidente da MPA passou a estar nas negociações comerciais americanas. Ele não era indicado pelo presidente da República, ele não era ministro, ele era um funcionário da MPA que negociava acordos comerciais. Depois da guerra, quando os Estados Unidos fez o Plano Marshall para recuperar a Europa, uma das cláusulas do Plano Marshall era: ficam proibidas quaisquer restrições a conteúdos culturais e informativos americanos. Ou seja, para receber os recursos que levantaram a Alemanha, a Itália, o cinema americano foi liberado e tomou o mundo. Antes da Segunda Guerra, todo mundo falava francês, todo mundo usava produtos franceses. Quantas pessoas estão de calça jeans aqui hoje? Né? Todo mundo usa calça jeans, come hambúrguer e ouve rock por causa do cinema americano. Ou seja, o que importa não é só o que rende o filme, mas é o que o filme leva junto, né? E por isso que o cinema é tão estratégico e tão importante. Você sempre disse, os cineastas falam, cinema é identidade, né? O cinema ele é a língua, ele reflete o país. E você sempre disse que o cinema é uma indústria também. Você acha que o cinema nacional já está acontecendo? A impressão que eu tenho, às vezes, é que ele não desenvolveu tanto e não aconteceu como o cinema argentino, que a gente gosta tanto. Lá fora, por exemplo, ele tem o mesmo impacto que o cinema argentino? Como é que você vê essa indústria? Com certeza. O cinema brasileiro deu um salto nos últimos 15 anos. A partir de 2000, eu acho, né? 2000 e pouco, bastante importante, né? A gente tem uma produção cinematográfica hoje que a gente percebe que o brasileiro se orgulha. Eu lembro quando eu cheguei na minha casa, em 86, tinha ganho um concurso para fazer meu primeiro curto e falei para minha mãe, vou fazer um filme. Minha mãe quase pôs fora de casa. As pessoas odiavam o cinema brasileiro, né? Nos anos 80. Era uma coisa... Ninguém via filme brasileiro. Pessoas de bem não viam filme brasileiro.
Hoje em dia é diferente. O som era ruim, né? Os temas eram iguais, era porno chanchada. Não vamos falar mal do cinema dos anos 80. O fato é que a imagem era péssima, né? Não a imagem do filme, a imagem do cinema. E hoje não é assim. A gente tem vários filmes brasileiros fazendo números importantes. E no mercado internacional, você tem razão até certo ponto. O que aconteceu foi que os argentinos perceberam a importância do mercado internacional, se aliaram aos espanhóis e começaram a entrar nos festivais e circular pelo mundo. Você até falou rapidamente que eu cuido do programa Cinema do Brasil. Eu criei esse programa 10 anos atrás, porque justamente eu ia para os festivais, para os mercados, para ver filmes que eu queria trazer para o Brasil. Eu comecei a ver que os filmes, na sua maior parte, eram coproduções, coprodução Itália, Espanha, Itália, França, Argentina, Espanha, e não via filme brasileiro nos mercados, nem nos festivais. E comecei a ver filme argentino. Um dia eu fui a Paris, comprei a revistinha de programação de cinema, começo a olhar, tinha 3 filmes argentinos em cartaz em Paris. Aí eu deprimi, né? 3 argentinos, nenhum brasileiro. Falei, tem que fazer alguma coisa a respeito. A gente criou esse programa que é para apoiar a internacionalização do cinema e dos cineastas. Depois a gente pode falar mais disso. Mas como dado, nos últimos 3 ou 4 anos, a presença do cinema brasileiro no exterior é muito grande. Pela primeira vez na história, a gente teve filmes brasileiros selecionados e premiados em sequência em Veneza, Berlim e Cannes. Esse Veneza que acabou a semana passada não, mas a Veneza do ano passado. O que mostra que o cinema brasileiro cresceu muito no exterior. Essa imagem que a gente tem do cinema argentino, ela é verdadeira, mas ela não é toda verdade. Por quê? Quantos filmes argentinos passam em São Paulo por ano? 6. Os melhores 6 filmes. A gente não vê os outros 90 que eles fazem, que não são bons. Né? Aqui no Brasil, a gente faz 120 filmes por ano. Tem 6 bons filmes brasileiros por ano, tem até mais de 6. Né? Mas é que a gente acaba vendo mais, e aí a gente vê os que a gente também não gosta. Cinema está diretamente ligado à qualidade, à quantidade. Para nossa sorte, não existe fórmula no cinema. Cinema é uma conjunção de fatores. Claro que você pode eliminar os seus riscos, aumentar as suas chances. Né? Quando eu digo ainda bem que não tem fórmula, é porque se tivesse fórmula, não existia cinema brasileiro, porque os americanos tinham dominado. Eles têm mais experiência, mais tempo e mais dinheiro. Eles já tinham descoberto a fórmula, só eles fariam sucesso. E é isso que é o bacana no cinema. Às vezes você pega um filme que custou pouco dinheiro, com ninguém conhecido, e vira um enorme sucesso. E às vezes você tem filmes milionários, com elencos extravagantes, que dão com os burros na água. Vamos sair um pouco dessa parte da política, depois eu quero te ouvir em relação à Lei Rouanet, e em relação às novas plataformas também de exibição, tipo Netflix e YouTube, André. Mas eu queria que você falasse dos seus filmes, especialmente do seu primeiro longa, né? Foi difícil realizar um primeiro longa. Eu lembro que era em cima de um livro do Moacir Scliar, né? Um escritor gaúcho também. Você deve ter tido muito contato com ele. E ele falava sobre um episódio histórico, que era a revolta da vacina, né, e as judias polacas e tudo mais. Queria que você contasse um pouquinho para a gente desse momento também de fazer o primeiro longa, que deve ter sido também uma super expectativa. Né? Então, quando eu achei que estava na hora de fazer um longa, eu queria fazer uma comédia. E aí eu fiquei trabalhando 6 meses, 8 meses, sei lá, com uma pessoa, roteirista, um cara bom, e não ficava bom o roteiro. E a outra coisa que eu adoro é a história. Então eu falei, vou fazer um filme histórico. Mas o Cauta Joaquina tinha sido lançado, e assim, tinha sido aquele sucesso enorme. Eu falei, pô, se eu fizer qualquer filme sobre o Brasil colônia, vão achar que eu estou imitando o Cauta Joaquina. E a gente não conhece muito a história do Brasil república, né? Aí um dia eu leio o caderno 2 e tinha uma efeméride relacionada ao Oswaldo Cruz, tinha vários artigos, e tinha um artigo do Moacir Scliar, que ele falava da revolta da vacina. E eu lembrei de uma aula que eu tinha tido de um professor incrível de história, que ele tinha contado a revolta da vacina, e que eu tinha achado aquela história sensacional, mas tinha apagado na minha cabeça. E no artigo do Moacir, lá no fim dizia, autor de Sonhos Tropicais. Aí eu fui procurar o livro, e o livro é uma ficção sobre Oswaldo Cruz voltando para o Brasil, assumindo a diretoria de saúde pública, as campanhas que ele desenvolve contra as vacinas, com as vacinas, e a efetiva história da revolta da vacina, que é inacreditável. O cara resolve fazer as pessoas tomarem uma vacina para evitar uma doença horrível, e as pessoas... O que é incrível é o seguinte, né, nessa história, é como uma excelente ideia, mal aplicada, gera uma revolta. Porque ele conseguiu unir todas as forças contrárias ao governo
ao mesmo tempo contra o governo. Porque era 1903, era o começo da República, era o terceiro presidente civil. Então você tinha os monarquistas contra o governo, os militares que tinham feito a República, mas tinham saído do governo, contra o governo, os sindicalistas, que, claro, eram contra o governo, os positivistas, que também eram contra o governo, e o medo, a racionalidade, porque vacina era um negócio que não existia. Enfim, quebraram metade do Rio de Janeiro. Então, eu achava essa história muito significativa, né, de como não basta só a boa intenção, né? E, ao mesmo tempo, no livro falava da história das polacas, que eu desconhecia, e que é uma história também muito potente do ponto de vista dramático. Então, eu achei que dava um filme, procurei o Moacir, que eu tinha conhecido numa aventura do cinema brasileiro, que foi uma comissão que foi feita pelo ministro Antônio Ais para resgatar o cinema brasileiro depois da Hecatombe que fala? Hecatombe, obrigado. Do Collor. E a gente tinha convivido muitos meses, fazendo grandes articulações nessa comissão para aprovar filmes e tal. E eu procurei por ele, e ele foi gentilíssimo, foi muito legal poder ter essa convivência com ele. Ele foi muito generoso, falou que não queria intervir no roteiro, mas ele dava muita informação para a gente, né, de coisas que não estavam no livro, informações técnicas. A gente procurou uma pessoa que falasse ídis, para que a personagem falasse ídis, né, porque para ser mais realista, ele ajudou. Enfim, foi uma experiência muito legal. Foi um filme grande demais para fazer, porque era o meu primeiro longa, e o filme tinha cenas de batalha. É complexo, né? Porque tinha várias tramas, né, assim, paralelas. Tinha, né? várias tramas. Para você ter uma ideia, a primeira versão do filme tinha 3 horas, de tanta história que eu filmei, e aí foi muito doloroso, né? Tem alguns personagens, teve até 2 atores que eu deixei de ser amigo, porque eles foram ver o filme e eles não estavam mais no filme. Mas não tem jeito. Acontece. Nessa parte de montar filme, gente, não recomendo para ninguém. É muito horrível. Você porque não sente assim, saudades. você teve tanto trabalho para fazer aquela cena, ficou uma noite inteira suando, gritando com as pessoas, fazendo tudo funcionar, gastou negativo. Agora não gasta negativo, pelo menos, mas naquela época gastava. E aí a montadora fala... meus filmes todos eu fiz com a Cristina Amaral, que é uma pessoa maravilhosa, incrível. André, precisa tirar essa cena, não precisa. Não precisa. Eu vou tomar um café, sei lá. Aí eu ia, ficava 1 hora, voltava. Então, vamos ver o filme? Ela já tinha tirado. É muito dura essa hora. Tem que ser uma outra pessoa mesmo que faz, que olhe friamente para o material e não tenha tanto apego, assim, né? Mas também, então, realmente também foi um processo difícil, porque foi o primeiro e tão complexo e tudo mais, né? Agora, aproveitando que a gente entrou um pouco nisso, como é que você vê essas novas plataformas? Porque as séries, por exemplo, em Netflix, permitem, né, o desenvolvimento de novas tramas, é um pouco a história da internet, né, que tem um espaço infinito para preencher, né? Não tem mais a limitação da coisa, do objeto, né, que nem um CD só cabe 2 horas, um filme, né? A internet, ela é uma avenida, né, que não termina nunca, né? Você pode fazer uma série, a temporada, a segunda temporada e tudo mais. É o final do cinema, você acha? Não, de jeito nenhum. Como eu falei para vocês, faz muito tempo que eu estou nessa história. Quando eu comecei no Cineclube, tinha surgido uma coisa incrível, que ia acabar com o cinema, que era o vídeo. Gente, o vídeo já acabou faz tempo e o cinema continua aí. Aliás, quem cometeu a tolice de gravar o seu casamento, o nascimento do filho num VHS, lamento muito, perdeu. Se ela tivesse feito em película, estava aí até hoje, não é verdade? Aí depois foi a TV a cabo. A TV a cabo vai acabar com o cinema. Por que as pessoas vão sair de casa se elas têm TV a cabo? A TV a cabo já entrou em crise, já cresceu e o cinema continua aí. Aí depois foi o DVD. Ah, não, agora acabou. Porque o digital, gente... O CD e o DVD são a invenção mais importante desde a penicilina. Vocês não viram isso? Teve um monte de gente que jogou seus LPs fora, não teve? Teve. Quantos artigos vocês leram que o CD era a maior invenção da humanidade e o DVD, incrível, a mesma coisa? Os DVDs já foram jogados fora, os CDs já quebraram e as pessoas compram LP de novo. Não é verdade? E o cinema continua aí. Então, Netflix é mais uma coisa. Eu não estou querendo dizer que o Netflix vai acabar, mas é importante a gente entender... Que uma mídia não supera a outra. Não é isso. Desculpa. É que são 2 programas diferentes. Um programa chama-se Ficar em Casa. Outro programa chama-se Sair de Casa. Quando você quer sair de casa, você vai no cinema, no show de rock, no jogo de futebol. Quando você quer ficar em casa, você vê Netflix,
TV a cabo. Por exemplo, a locadora acabou. Por quê? Porque a locadora foi substituída pelo Now, pelo Netflix, porque é a mesma experiência sem a chatice de ter que caminhar. Porque na locadora tinha essa contradição. A pessoa não quer sair de casa, ela tem que sair de casa para buscar o filme. Não é verdade? Quer dizer, tinha, né? Lamentavelmente, acabaram as locadoras. Então, o Netflix é outro programa. É a mesma coisa. Se você, sábado, tiver os canais de cabo na sua casa, eu vejo muitas mulheres aqui, esse assunto talvez não ecoe muito, mas se elas tiverem maridos ou filhos, elas vão entender o que eu estou falando. Passa futebol das 8 da manhã às 10 da noite. Tem campeonato francês, inglês, alemão, holandês, brasileiro, japonês, até o campeonato chinês passa na televisão atualmente. E os estádios estão lotados. Uma coisa é ver futebol na televisão, outra coisa é ir no estádio, gente. É a mesma coisa, né? Com essa quantidade de downloads possíveis de música, vê o que acontece nos shows de rock que tem em São Paulo. Tudo lotado, o cara pagando R$400 para ir no show. Então, de novo, eu acho que o Netflix, na verdade, é mais um estímulo para as pessoas gostarem de filmes, gostarem de conteúdo audiovisual. No caso do Netflix, eu tenho uma crítica, que é essa coisa deles disponibilizarem todos os episódios de uma vez só. Porque eu acho que isso... Tudo bem, já ouvi comentários aqui. Tem gente que... Eu tenho amigos que são assim, né? Passam sexta, domingo, vesgos. Tem que ver tudo em 3 dias. Enfim, eu prefiro ver em 3 meses. Adoro ficar sofrendo. Ai, eu quero ver outro capítulo. Aí eu assisto 2 episódios seguidos e desligo. Tudo bem. Eu prefiro que dure. Mas o que eu quero falar é que é o seguinte, quando não tinha essa coisa de ver todos os episódios de uma vez só, um dos grandes prazeres era, sei lá, a gente está seguindo a mesma série, né? Segunda noite a gente viu o episódio. Na terça-feira a gente conversa sobre o episódio. Não conversa mais. Porque ela viu todos, eu só vi 2. Eu não posso falar com ela. Ela vai estragar para mim a série. Não é verdade? A senhora viu 4. Não podemos conversar. Spoiler. Virou o mundo do spoiler. Isso eu sinto falta. Daquela coisa de ficar conversando. O que vai acontecer agora com o Jack Bauer, né? Putz, não rola mais. Engraçado você descrevendo, eu lembrava quando eu li um bom livro, assim, eu falava assim, não, eu vou devagarzinho porque eu fico economizando prazer, assim, né? Você quer estender ao máximo isso, né? Bom, mas já que você falou numa experiência, André, vamos entrar nessa questão dos museus, né? Eu acho que você foi muito feliz com todas as exposições, eu acho que eu vi todas, né, do MIS, em criar essa sensação, essa experiência de você conseguir entrar no mundo do David Bowie, no mundo do Stanley Kubrick, né, com todos os recursos de vídeo, de multimídia. No caso do David Bowie, então, tinha os desenhos dele, os filmes que ele protagonizou. Eu tinha visto Furious, tinha visto um ou outro, mas não lembrava que ele tinha feito tantos filmes. Aí, quando você vê aquela mostra, as roupas, né, eu já tive cabelo a David Bowie 20, 30 anos atrás, mas eu não lembrava quantas roupas incríveis, né, ele teve. Então, eu queria saber se, nessa concepção também das mostras, como é que é a sua atuação, né? Você tem papel de curador, de escolher, de negociar a ambientação e a curadoria do que vai ser os cenários dentro do MIS, a parte cenográfica mesmo. Você entra bastante? Entro. Porque isso foi um conceito, né, que eu achei que a gente tinha que implementar. Eu tinha feito já 2 exposições em que a gente interferiu, que foi a do Méliès e a do Ai Weiwei. Porque, quando eu fiz a do Méliès não era um cara tão conhecido, né? Mas ele é o cara que inventou o cinema como diversão. Ele sacou que aquela invenção que os irmãos Lumière tinham feito para filmar o trem chegando na estação, pessoas saindo do trabalho, podia ser mágica, porque ele era um mágico. E ele, então, criou aquelas narrativas maravilhosas. E eu queria que as pessoas pudessem entender isso. Alguém aqui foi na exposição do Méliès? Acho que essa eu não fui. Tudo bem, não foi tanta gente assim. Mas a gente criou, sabe aquela área redonda do museu, né? A gente fez ali um cenário, era um estrado, que tinha uns trilhos. A gente criou 3 roteirinhos básicos. Tinha uma pessoa com uma câmera. E a pessoa se inscrevia, claro, tinha direito a 30 minutos, e ela podia escolher uma das histórias, tinha umas roupas, perucas, objetos. Então, uma das histórias era enfrentar o dinossauro. A outra história era subir para a Lua. E a gente fazia a filmagem
que nem o Méliès, quadro a quadro. Então a pessoa fazia assim, aí ela fazia assim, aí ela fazia assim. E a gente tinha objetos que se moviam nos trilhos desse estrado. Então tinha uma nave espacial, tinha uma lua, tinha um dinossauro, barará, barará. Aí quando a pessoa ganhava um filminho de 30 segundos e ela sacava o que o Méliès tinha feito, como era simples, com resultado efetivo. Depois o Ai Weiwei era uma exposição de fotos, mas o Ai Weiwei estava super na onda naquela época. Super. Eu falei, o que eu posso fazer para fazer alguma coisa diferente? Eu não quero só pôr foto na parede. E a gente resolveu fazer o MIS inteiro branco. O chão era branco, a parede era branca, o teto era branco, a luz era branca, aquelas fotos sem moldura. E a gente convidava as pessoas a tirarem o sapato quando elas chegavam na exposição, como se fosse uma casa chinesa. Foi tão legal, porque a gente no começo falou, as pessoas vão reclamar de tirar o sapato. As pessoas chegavam e diziam, onde eu deixo o sapato? Porque começou a correr a história de que no MIS tinha que tirar o sapato. Quando eu fui fazer o Kubrick, sei lá, uns 10 meses antes, eu fui rever a exposição em Los Angeles. E aí, primeiro eu entrei como cinéfilo. Aí eu dava cambalhota, né? Tinha um achado do Iluminado, tinha a roupa do Alex, enfim. Quem foi na exposição do Kubrick? Agora eu me senti feliz. Aí eu saí da exposição, saí e falei, agora eu vou entrar como diretor do museu para pensar como é que eu vou adaptar para o MIS, porque lá nesse museu onde eu fui, era um enorme térreo, um andar único com a exposição colocada. E aí eu fiquei meio me sentindo estranho, saí, falei, não está legal essa exposição. Os objetos eram incríveis, mas era uma exposição que tinha coisa na parede e vitrine no meio da sala. Eu falei, o que está me incomodando? Falta Stanley Kubrick nessa exposição. Stanley Kubrick, o que os filmes dele têm em comum? Ele não é o Tim Burton. Tim Burton, você vê 15 segundos, você fala, é do Tim Burton. Não é verdade? Almodóvar. Os últimos filmes nem tanto, mas Almodóvar. O Kubrick não. O que Laranja Mecânica tem em comum com Iluminado? Uma coisa, personagens à beira de passar do limite. Isso aqui tem em comum. Eu falei, eu tenho que fazer que o espectador da exposição fique que nem o espectador dos filmes, tenso, saia da zona de conforto. E resolvi, então, que eu ia dividir a exposição por filmes, cada filme teria uma sala, e em cada sala eu tentaria recriar ou o ambiente do filme ou algo que fosse importante no filme. E aí vocês viram, para o Iluminado a gente fez os corredores com as portas imitando o hotel, para o 2001 a gente fez aquela sala que era como se você estivesse dentro da cabine da espaçonave, com a luz de baixo, a luz ao redor, e assim por diante. Por que isso? Não é uma veleidade, porque eu não queria fazer uma exposição só para o fã do Kubrick, para quem já conhecia. Essa pessoa, se eu fizesse vitrine, coisa na parede, gostaria a oportunidade de estar vendo aquilo. Eu queria que pessoas que não tivessem visto os filmes, que não conhecessem aquela obra, pudessem entrar naquele universo. Essa foi a ideia. E aí, foi muito bacana, porque deu certo, né? As pessoas realmente curtiam. E teve uma outra coisa que foi importante, que foi o seguinte, no primeiro dia, na abertura, só para convidados, eu estava super tenso, né? Porque era um risco, né, que eu tinha inventado. Por isso que as pessoas não gostassem. O pessoal de fora gostou da ideia, quando você disse da ambientação? Eu fui devagar, né? Não falei tudo de uma vez só, porque senão os caras eram alemães, imagina. Não ia rolar. Aí, devagarzinho, eu os convenci. E aí aconteceram duas coisas maravilhosas no dia da abertura. A primeira foi que eu estava, como eu disse, super tenso, e as pessoas vibravam dentro da exposição. E a segunda foi assim, eu vi um amigo meu, assim, uma pessoa do mundo cultural, que estava dentro da exposição e bateu uma foto. Aí veio o segurança do MIS e falou, não pode bater foto. E eu estava ali, assim, né, que nem você é meu amigo. Meu amigo olhou para mim, eu olhei para cima. Porque assim, não podia desautorizar o meu segurança. Né? Estava escrito que não podia. Mas, ao mesmo tempo, estava com vergonha. Qual o problema bater uma fotinho? No dia seguinte, chamei a minha equipe e falei, por que não pode fotografar na exposição? Qual foi a resposta? Porque não pode fotografar na exposição. Aí eu perguntei de novo. Aí depois de 5 vezes nesse diálogo de surdos, eu falei, então vai poder fotografar na exposição. E a gente começou a permitir fotografar na exposição do Kubrick. O que aconteceu no primeiro final de semana? Nós fomos top 10, sei lá onde, que mede esse negócio, de compartilhamento de fotos da exposição do Kubrick. De redes sociais, Facebook, Twitter, exatamente. Trending Topics. E aí, virou assunto, não sei se vocês lembram, teve um colunista da Folha, desses que escreve assuntos variados, que falou, gente, eu não aguento mais meus amigos mandando foto da exposição do Kubrick do MIS. Né? E isso gerou um efeito multiplicador, porque as pessoas viam e falavam, eu quero ver isso.
fazia filas de jovens lá, gente de 20 anos, 25 anos. E aí eu me lembro que foi nesse momento que começaram algumas pessoas a dizer que o MIS era popular, que o MIS fazia exposições blockbusters. Né? Primeiro, museu bom e museu vazio. Segundo, Stanley Kubrick, blockbuster. Gente, ele morreu em 99. Quem tem 30 anos não viu o filme do Stanley Kubrick no cinema. Hello. Mas, enfim, isso passou a ser, então, um padrão. Então, por exemplo, a exposição do David Bowie ela foi criada na Inglaterra, é importante, ou seja, não fui eu que escolhi os objetos. O que a gente fez foi transformá-la. A do Tim Burton, a mesma coisa. A primeira exposição que a gente fez do zero foi o Castelo Rá-Tim-Bum. Essa é toda a invenção nossa. A do David Bowie foi no Victoria and Albert, né, museu. E era difícil as negociações, assim, de você conseguir trazer. Você trouxe também Truffaut da Cinemateca Francesa e você também ambientou desse jeito, né, dando. A do Truffaut também é muito especial porque a do Méliès veio da Cinemateca Francesa e o presidente da Cinemateca Francesa veio para a abertura e ele ficou maravilhado com o que a gente tinha feito com a exposição do Méliès, né? Foi assim. Foi muito estimulante, né? Ouvir daquele cara que, pô, puta crítico, amigo do Truffaut, um homem assim que eu li as coisas dele, não só ter no MIS já era incrível, o cara ainda dizer, nossa, ficou muito mais legal aqui em Paris. E aí eu recebo uma carta dele, 2 anos depois, dizendo que a Cinemateca ia fazer uma exposição do Truffaut, que ele era o curador da exposição, porque o Truffaut era um amigo dele, ele era uma espécie de herdeiro, sei lá, intelectual, e que ele ficaria muito feliz se eu aceitasse o desafio de remontar a exposição no Brasil, porque ele queria ver o que eu ia fazer com a exposição dele. Então, essa foi uma exposição que a gente também radicalizou a alteração da exposição. Quem foi na exposição do Truffaut? Uhul! Tudo que vocês viram lá foi inventado. Toda aquela narrativa dos carretéis, aquela sala que tinha o fotograma, né, que dava a impressão do movimento do cinema com as múltiplas televisões. Ali naquela sala, eu, na verdade, queria fazer uma coisa em holografia ou 3D da cena da ponte de Juligin. Que você entrasse e você jurasse que a Jeanne Moreau ia cair em cima de você. Mas, infelizmente, estávamos em crise financeira, não tínhamos dinheiro para isso. A solução foi fazer a Jeanne Moreau vindo na sua direção naqueles voais que a gente colocou, né, que eu ficava feliz, porque todo mundo voltava para ir de novo. Né? Uma coisa tão simples que deu tão certo. Né? E, claro, estou falando que eu fiz e tal, óbvio, eu desenvolvo os conceitos, bolo as ideias, mas eu trabalho com arquitetos maravilhosos que contribuem imensamente para que isso aconteça. São principalmente 3 arquitetos que são meus parceiros. É a mesma equipe? Não, são 3 arquitetos diferentes. Tem o Marco Brajovic, tem o Marcelo Jacó e tem o Juan. O Juan, que eu conheci, fez a exposição da Frida Kahlo, que está em cartaz. Exatamente. E eles são pessoas muito legais, porque cada um deles tem uma cabeça completamente diferente da outra. Então, de acordo com a exposição e do jeito que eu quero chegar, eu convido um deles, e aí eles trazem ideias, tornam realidade as ideias e as maluquices que a gente vai pensando. Você descrevendo aqui, eu estava pensando se o teu passado de cineasta, diretor de filme, onde você é obrigado a pensar na concepção de um produto e nos cenários e nas roupas, né? Enquanto isso ainda é um papel, né? Ainda é um projeto no papel, se isso não te ajudou a ter esse perfil assim de estar tão envolvido com todas as áreas assim da exposição e não simplesmente deixar, vamos contratar essa exposição, vamos chegar aqui, vamos montar, a gente chama um arquiteto e vai e faz. Será que ajuda? O que você acha? Eu acho que ajuda, claro. Mas influencia. Com certeza, né? Eu acho que acho que todas as aventuras aí, né? Mesmo a questão de ser um programador ajuda, mas eu acho que o que mais me move mesmo é, de novo contar uma quando eu fui chamado para ser entrevistado pelo Conselho do MIS para eventualmente ser contratado, eles fizeram uma série de perguntas e uma coisa que eu falei para eles foi a seguinte: eu tenho certeza que os senhores aqui, conselheiros do MIS, pessoas muito sofisticadas, já disseram, pelo menos uma vez nas suas vidas, querendo se referir a alguma coisa velha e chata, isso é coisa de museu. Todos vocês já fizeram isso também. Pois então, nós vamos mudar esse conceito. Então, essa ideia de criar essas exposições é muito, porque sim, é muito, no fundo, como é que eu gostaria de ver essa exposição?
Né? E isso não é, de maneira nenhuma, desmerecer uma exposição que tem foto na parede ou vitrine no meio da sala. Absolutamente. Eu acho que cada exposição tem um melhor jeito de fazer. O ano passado a gente fez a exposição da Vivian Maier, foto na parede. A gente só cuidou da luz, não ter a moldura para aparecer uma janela. Então, não é também que o MIS é um parque de diversões. Quando justifica, a gente cria uma cenografia para isso, para que as pessoas... E assim, você falou um pouco de que a gente usa super tecnologias, nem sempre. Não estou criticando, não. No Bowie a gente usou. Era tudo no fone de ouvido. Né? No Truffaut tinha pouquíssima tecnologia. É a maneira de fazer. Né? A própria Frida. Eu acho que você definiu bem quando você disse que é uma experiência, né, de você causar sensações. A gente teve aqui na casa o Diálogos no Escuro, né, Bruno, que era uma experiência que era uma exposição que ativa os sentidos, né, de você andar no escuro e perceber, mas você trabalhou isso em todas essas exposições e a coisa lúdica mesmo, né, que ninguém tem vontade. Às vezes é um pouco cansativo você ficar percorrendo corredores e corredores e ver quadros expostos ou fotos expostos. Mas Vivian Maier, grande fotógrafa, que era uma fotógrafa anônima, que foi babá, que você também trouxe. Como que se descobre essas coisas, André? Quer dizer, além de tudo, você foi um garimpeiro de filmes e aí você foi um garimpeiro também de exposições, como a da Vivian Maier, por exemplo. Eu fico, né, tentando me informar do que está acontecendo nas áreas da cultura, fico tentando descobrir exposições que estão sendo criadas ou que estão circulando e vou atrás. E agora, já há 2 anos, nós, de novo, como eu falei, a primeira exposição foi o Castelo, a gente também agora está numa política de criar exposições. Né? A exposição do Zé do Caixão, ano passado, que foi menor também, foi uma invenção nossa. O ano que vem nós vamos fazer o Renato Russo, que é uma exposição que a gente está desenvolvendo do zero, inclusive com um trabalho, né, porque o MIS acabou virando esse espaço cultural muito vivo, mas a gente tem um acervo incrível que está totalmente catalogado, organizado. Aliás, inclusive, muita gente bagunça, André, qual é a diferença entre MIS e Cinemateca, por conta do acervo, porque antigamente, na fase que a gente conheceu lá atrás, quando o MIS não era tudo isso que você transformou, o MIS tinha um acervo de filmes e fotos e discos em vinil, como a Cinemateca tem, né? E de uma certa forma concorria. A diferença é que um é federal e o MIS é ligado à Secretaria de Cultura do Estado. Seria isso? Não. Não é a vocação do MIS ser uma cinemateca. Né? Cinemateca é cinemateca. O que é né? A Cinemateca é responsável por guardar matrizes de filmes. Eu acho que essa é a função prioritária da Cinemateca. Claro que ela também vai guardar cópias, vai ter programação do cinema e outras atividades. Não é papel do MIS ser o depósito dos negativos de cinema. O MIS teve... O acervo do MIS foi constituído de uma maneira muito heterogênea. Né? Nunca teve uma política. Então, assim, às vezes morria uma pessoa, deixava as coisas lá. Mas o acervo do MIS é majoritariamente de fotografia. A gente tem quase 200 mil fotos negativos, cópias de filme, é relativamente pequeno, e tem um acervo importante de áudio, de diversas maneiras, coisa que a Cinemateca não tem. É importante, né? Bom, Deixa eu só contar a história do Renato Russo, desculpa. Boa. O que aconteceu? Do ano que o vem, filho do Renato foi ver a exposição do Bowie e me procurou para dizer que se eu teria interesse no acervo do Renato Russo para fazer uma exposição, porque ele tinha achado do Bowie incrível. E aí ele nos deu a oportunidade de entrar no apartamento do Renato, que estava lá há muitos anos fechado. O Renato era um anotador compulsivo, então tinha um monte de caixas, cheia de papéis, anotações, as mais variadas. E não só isso, ele guardava, ele tinha carteirinha escolar do primário. E a gente pegou todo esse material, trouxe para o museu, fez toda a higienização, catalogação, recuperação de muita coisa, estamos digitalizando. Então, a gente também está fazendo esse trabalho museológico com esse acervo, que é super importante, e depois vai ficar para todo mundo, e a exposição que inaugura no segundo semestre do ano que vem. E vai ficar no MIS esse acervo? Ele, por enquanto, ficará no MIS. Não está doado para o MIS, e nem foi condição, né? Mas ele está depositado no MIS. O André, antes de ir para o MIS, esteve na Secretaria de Cultura, na unidade de fomento e difusão, que é a unidade mais importante, a área que é responsável pela ação cultural.
né? Porque a secretaria ela tem uma parte burocrática muito grande e ele fazia as coisas acontecerem. Uma das coisas que ele fez acontecer e que ele participou da criação, acho que foram, se não me engano, 6 edições, foi o Festival de Literário de São Francisco Xavier, o Festival da Mantiqueira, e que foi muito legal. Ele levava para a Serra, para essa cidadezinha pequena, era uma mini flip, digamos assim, né? Vários escritores e com mesas com diferentes temas, né? Eu acho que também um dos primeiros que me emocionou bastante, porque acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que são os diálogos entre o cinema e a literatura. E eu queria saber como é que foi essa experiência para você, dessa conexão, né, dessa conversa entre essas duas artes que você gosta tanto, porque, afinal de contas, né, um filme não existe sem um roteiro escrito por alguém e, muitas vezes, pelo próprio diretor, né? Como é que foi para você essa experiência, primeiro, do Festival de São Francisco Xavier, o encontro com os escritores, e depois, na própria unidade de fomento e difusão, qual foi o seu principal desafio, onde você fazia muito mais outras coisas também? Eu fui convidado, né, para entrar para a secretaria pelo João Sayad. Não era dos meus planos trabalhar no governo, mas o João era casado com uma pessoa com quem eu me dava muito bem. Eu conheci o João bem. O João é um homem que lê muito, que assiste filme, que ouve música, mas ele não tinha uma experiência com a gestão da cultura. E como eu era a pessoa que ele conhecia mais próximo, ele me pediu para ser assessor dele. E aí, para variar, não sei dizer não, né? Sou de Câncer. Lá fui eu para a Secretaria da Cultura. E de assessor, eu virei coordenador desse elefante, que era a UFDPC, que era assim, nessa secretaria tinha uma unidade para cuidar de museus, uma para cuidar de oficinas culturais e uma do resto. Era eu que cuidava do resto. E foi muito legal. O João deu muito espaço, ele era muito aberto a ouvir e que a gente fizesse as coisas. A gente criou uma série de programas. E o Festival da Mantiqueira, né, foi criado por nós, né, por mim e pelo João, foi muito pelo seguinte, eu queria criar, a gente tinha proposto para o João, a gente criar 3 eventos de áreas da cultura que a gente pudesse, através desses eventos, marcar uma cidade para cada uma, né? Que tivesse, usar aquilo como um vetor de desenvolvimento econômico, social e, claro, cultural. E para a literatura, eu achava que tinha que ser um lugar pequeno, que tivesse hotéis, pousadas, que fosse um lugar charmoso. Comecei a procurar, achei São Francisco Xavier, que na verdade não é uma cidade, né, por incrível que pareça, é um distrito de São José dos Campos, embora fique bem longe. E foi curioso, porque São Francisco Xavier tem 1.500 habitantes. E tem 3 populações. Tem as pessoas mesmo que moram lá, que são pessoas muito simples, que têm pequeníssimos plantação de... Lá tem muito shiitake, faz mel, gente muito simples. Tem uma população de gente super rica, que tem casa lá e vai no fim de semana, mas se sente morador. E tem um grupo de pessoas que são pessoas mais ligadas a algumas atividades culturais e que resolveram morar lá. E essas pessoas, no primeiro momento, foram contra o festival, porque elas achavam que o festival ia destruir a cidade, ia levar muita gente para lá. E dizia, gente, festival de literatura, não é festival de rock. E a gente firmou o pé e fez o evento. E foi muito legal, deu muito certo, né? Você esteve lá mais de uma vez, foi bastante gente, mas de maneira nenhuma tumultuou a cidade. Vamos chamar de cidade, fica mais fácil. E a gente fez o segundo, e aí foi melhor ainda. E aí no terceiro foi muito bacana ver, porque assim, no segundo teve mais gente. O que aconteceu? Os restaurantes, especialmente, não estavam acostumados a ter 50 clientes no mesmo dia. E aí, no domingo à tarde, não tinha mais garrafa de água mineral na cidade. Realmente, não tinha. No terceiro ano, quando eu cheguei na sexta-feira de manhã, que eu fui andar ali pela ruazinha e tal, os restaurantes tinham aumentado, tinham mais funcionários, as lojas tinham sido reformadas, e ficou muito patente como o Festival de Literatura tinha provocado um desenvolvimento ali, mas não um desenvolvimento ruim, que puseram as casas abaixo, construíram uma boate, uma fábrica. Não, era a vocação da cidade, que é o turismo, tinha se desenvolvido. Aí eu saí da secretaria, fui para o MIS, o secretário, que na época estava, que era o André Matarazzo, me pediu para ser o curador do Festival da Mantiqueira do ano seguinte, mesmo eu tendo saído, eu adorava participar, então, mais uma vez, eu pude estar envolvido. Depois eu me afastei, né, não era minha tarefa mesmo. O festival já teve mais 2 edições, e esse ano a Secretaria de Estado da Cultura cancelou. Era feito em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos. E também é bacana ver, porque assim, há 4 anos atrás mudou a gestão de São José dos Campos.
E entrou o PT, que era adversário do prefeito anterior, que era do PSDB. Eu falei, agora vai acabar o festival. Um monte de coisa na cidade acabou. O Mantiqueira, a prefeitura quis manter. E esse ano que a Secretaria de Estado da Cultura decidiu não fazer o festival, a Prefeitura de São José dos Campos, mais os moradores de São Xavier, se organizaram e fizeram uma edição. Então, é muito legal ver como o festival passou a fazer parte daquela comunidade, né? Porque eles perceberam a importância que tem. O turismo na cidade aumentou enormemente, porque as pessoas vão para o festival, descobrem aquele paraíso e voltam depois. Enfim, eu, se tivesse candidato a vereador ali, tinha me elegido fácil. Que legal. Então, vamos saber quais são os seus sonhos, André. Eu costumo dizer que você tem um perfil para ser secretário de Cultura, ministro, por tudo que você já fez, né? Pela sua atuação, protagonismo, nas leis, como eu te falei, de cinema, nas exposições. Quais são os próximos? Qual é a agenda? Não, muito obrigado, mas isso aí é castigo, né? Não é sonho nem desejo, de maneira nenhuma. Eu estou sempre atrás de desafios e de possibilidades. Eu nunca, se você me perguntar há 6 anos atrás, você trabalharia no museu? Eu ia dizer, não estava no meu horizonte, né? Não era mesmo uma perspectiva. Mas fui para lá e, né? Você quer falar? Não, você quer fazer um filme, por exemplo? Eu fiquei pensando nisso. Isso é verdade. Eu quero fazer um filme. Essa foi a única parte da minha vida que parou, né? Fui trabalhar no governo e não podia fazer filmes. Era pouco ético, né? Eu saí captando dinheiro público, estando funcionário público. Quando eu fui para o MIS, eu achei que eu ia poder me dedicar, porque o MIS, para quem não sabe, embora o MIS pertença ao governo do Estado, ele é administrado por uma organização social, como todos os museus do Estado de São Paulo. Então, eu sou um funcionário do MIS. O secretário da Cultura e o governador não podem me demitir. Eu não sou indicado por eles. Aí eu falei, agora eu vou poder. Aí, aconteceu, comecei a trabalhar num projeto, inclusive, 2 projetos. Um era um documentário sobre a criação de Philipson, que eu acho essa história incrível, né? O cara sai da Bessarabia e vai parar no Rio Grande do Sul. E o outro era uma história que a gente estava trabalhando, mas aí aconteceu a ideia de reabrir o Belas Artes. E aí a minha vida virou um turbilhão, né? Um ano para reabrir o cinema, negociações, levantar dinheiro, fechar o acordo, obras, enfim, abrir. Aí depois que abriu, outra história, junto com o MIS, junto com as outras coisas. Então, de novo, parou. Mas desde o final do ano passado, que eu tive uma ideia e comecei a trabalhar nesse projeto, eu estou mais animado. E esse talvez seja, digamos, o projeto que está assim, na categoria sonho, passando para possibilidade. O documentário? Não. Um outro projeto novo que eu tive ideia no ano passado. Dá para falar? Não. Segredo. Espero que vocês assistam daqui a uns 2 anos no cinema, façam muita fila. Mas eu gostei muito da ideia do documentário. A minha família é da Bessarabia também, está aqui meu tio, arquiteto, Israel, irmão do meu pai. E sabe quem era da Bessarabia também? A família de Samuel Weiner, de Rotim, que, se não me engano, era a mesma cidade do meu bisavô, não é isso? Então, é bacana, né? Eu acho que é legal quando a gente volta com esse projeto, quando a gente volta para as raízes, e eu acho que ninguém contou essa história. Realmente muito legal, né? A história é muito incrível, né? Imaginar que as pessoas saíam a pé, do jeito que dava, com a roupa do corpo, fugidas, né? Por uma violência absurda, absolutamente racista, né? Na época. E aí vão parar em cidades e vira um problema social. E essa criatividade na solução que eu acho mais admirável, né? Seria tão fácil, que eu brinco, né, da sopa do barão, mas é verdade, né? É tão fácil você dar um tapinha ali na coisa e limpar a sua consciência, né? Aí o cara compra terra no Rio Grande do Sul, Brasil, 1900 e bolinha, gente. Porque não existia Israel, na verdade, né? Era a Palestina, eram os primeiros sionistas de Herzl, né, da Europa, que quando pensavam, né, aonde eventualmente poderiam ir os imigrantes perseguidos, né? Hoje em dia a gente está vivendo o mundo inteiro, eu sempre digo, o mundo inteiro virou uma diáspora com os refugiados de vários países, né? Mas antigamente eram só lá nos pogroms, as perseguições. Você falou que o Fievel, né, tem essa coisa da perseguição dos pogroms dos judeus. Dizem que em Hollywood eles aprenderam a fazer todos aqueles
espaguete, western, tudo de perseguição por causa disso, que todos os diretores tinham avós e bisavós judeus que tinham sofrido pogroms e perseguições dos cossacos e tal. Então, aquilo já estava meio que no imaginário deles, eles já sabiam. André, antes da gente finalizar, acho que a gente devia falar dessa coisa da Lei Rouanet, porque você é um formulador também de políticas e de leis, ou pelo menos de sugestões, né, de leis. Como que você vê essa questão da Lei Rouanet? Ela veio para o bem e para o mal, tem muito defeito, né? O que você corrigiria? Você acha correto, por exemplo, que instituições batalhem por dinheiro da mesma forma que pequenos produtores culturais que individualmente vão tentar aprovar um projeto, um livro, um filme? Não é complicado? Não tem coisa errada nessa lei? Como é que você vê isso? Então, antes de mais nada, a Lei Rouanet é incrível, né? A gente não pode começar a falar da Lei Rouanet pelos defeitos, porque a Lei Rouanet está absolutamente na berlinda, né? Eu até escrevi um artigo sobre a Lei Rouanet, acho que há uns 3 meses atrás, para a Folha de São Paulo, porque eu estava muito incomodado com transformar a Lei Rouanet num dos grandes males desse país, como se ela fosse um antro de corrupção e maracutaias, né? Porque quando a gente, infelizmente, está aí esse momento do país e estava mais forte, mas continua muito forte, essa coisa de fla-flu para tudo. E aí, assim, a Lei Rouanet virou a lei dos petralhas, né? As pessoas da cultura recebem dinheiro do ministro pela Lei Rouanet para fazer filmes a favor do governo. Gente, o governo não decide nada na Lei Rouanet, né? São as empresas que colocam o dinheiro. E, graças à Lei Rouanet, a gente tem hoje no país uma cultura que eu digo não é a cultura das pessoas, eu digo atividades culturais de uma pujança, de um dinamismo muito forte. Então, a Lei Rouanet é legal. Agora, tem várias coisas para ser consertadas. Claro, a lei tem quase 30 anos, né? 25. Ela precisa ser melhorada. Não, 25, na época do Collor, 90, 25 anos, isso mesmo. Precisa ser melhorada. Ela virou, por exemplo, algumas empresas usam o dinheiro da Lei Rouanet para fazer ação de marketing. Isso não está certo. É dinheiro público, não é dinheiro de marketing, né? Eu não acho certo, por exemplo, enfim, essa uma série de questão coisas. Que um pequeno produtor cultural, se eu quero fazer uma série de encontros, por exemplo, com escritores, como eu fiz durante uma época, até pela ajuda do PROAC, e você entra na Lei Rouanet para tentar ver, porque isso, eventualmente, seria patrocinado por uma empresa, né? Claro que seria bacana, uma empresa de papel, ter um encontro de escritores e tudo mais. Aí você concorre com o Bradesco, você concorre com o Itaú, você concorre com a Fundação, sei lá, XYZ e tal. É complicado. Só né? para deixar claro, para quem não conhece a lei, você não concorre com o Itaú, né? Você concorre com o Instituto Cultural Itaú. Instituições. Né? Só para ninguém achar que o Itaú recebe dinheiro da Lei Rouanet. Não. Não estou para defender o Itaú, mas é só para as pessoas entenderem. É a questão produtor cultural pequeno sim, e tá instituição certo. grande. Eu acho que aí o que falta é limite. O que eu acho que precisava haver na Lei Rouanet é uma separação das coisas diferentes para serem tratadas de maneira diferente. Eu não acho, por princípio, mal que uma instituição grande possa receber recursos da Lei Rouanet. O que não é razoável é que 15 instituições recebam 40% dos recursos da Lei Rouanet. E isso não é, porque a Lei Rouanet foi criada para ser um mecanismo de atomização dos recursos, né? Não acho razoável que um evento cujo ingresso custa R$400 receba dinheiro da Lei Rouanet. Eu não acho razoável que empresas usem a Lei Rouanet para fazer ações de marketing. De novo, eu acho muito razoável, e lá no MIS a gente tem o maior carinho pelos patrocinadores. O MIS não funcionaria só com o recurso que a gente recebe do Estado, né? Um dos pilares do modelo de organização social é que a organização social consiga recursos adicionais do que o governo coloca. Porque se é para o governo pagar tudo, o governo faz sozinho, né? A ideia é que a gente não só use melhor o dinheiro, mas consiga mais dinheiro. A gente tem vários patrocinadores e a gente quer que eles fiquem felizes. Agora, verba de lei de incentivo fiscal não pode ser tratada como verba de marketing. É importante a visibilidade, né? Mas acho, então, que são questões que precisavam ser discutidas. Mas, de novo,
Lá atrás, quando o ministro Juca Ferreira propôs uma reformulação da Lei Rouanet, eu acho que nos primeiros momentos ele propôs uma série de coisas interessantes. Mas aí virou fla-flu, virou pobres contra ricos, o Nordeste contra o Sudeste, o eixo do mal Rio-São Paulo, e aí pronto, a conversa sai do razoável, sai do racional, sai da argumentação para virar dogma de fé, e aí a conversa desandou, infelizmente. Agora, de novo, a Lei Rouanet é usada para fins não sei o quê. Aí pegam um cara que realmente cometeu roubos, né? Aprovou um projeto, falsificou nota, sei lá, todo mundo viu as notícias. E aí a Lei Rouanet está errada? Não, gente. Um cara... E veja, olha que coisa incrível. Ele foi pego. Não é verdade? Portanto, tem controles. Ouvi dizer que tem um cara aqui, não sei o quê. Ok, gente, vamos punir quem faz errado. Não é porque tem duas pessoas fazendo coisa errada que a gente vai acabar com a lei, ou que a gente vai amarrar tudo e vai inviabilizar um processo que coloca uma quantidade de dinheiro na cultura, gente, maravilhosa, que permite uma quantidade imensa de projetos culturais acontecerem, de pessoas que não têm acesso nenhum terem acesso, atividades serem realizadas. O MIS se mantém bastante com projetos com Lei Rouanet, vocês entram bastante na lei também? Não? O MIS compõe o seu orçamento com o dinheiro que vem do Estado, patrocínios via Lei Rouanet, alguma coisa de PROAC e ICMS, algum dinheiro de marketing direto. O cara chega lá e quer botar um showroom, tem preço. Se pagar, a gente faz. Tudo tem preço na vida, não tem? Tudo. Tudo. Não precisa pensar. Isso que está pensando também tem preço. Tudo tem preço. A questão é o valor, né? Se alguém está disposto a pagar. A gente também tem receitas próprias, né? Bilheteria, cursos que a gente faz, que a gente está sempre tentando colocar dinheiro. E a gente também a gente tem essas receitas de aluguel do estacionamento, aluguel do restaurante. Então, tudo isso junto compõe o nosso orçamento. No ano passado, o dinheiro do Estado foi 55% só do nosso orçamento. A gente conseguiu 45% com outras fontes. Bacana. Bom, a gente falou muito rapidamente da unidade de fomento e eu te perguntei qual foi o seu maior desafio, a gente acabou esquecendo, né? Teve outros projetos que você gostaria de contar? Eu lembro que tinha uma coisa ligada a circo, festival de canção também, em São Luís do Paraitinga. Canção não. Esse não. A gente fez o festival de circo, que foi primeiro em Limeira, depois foi para Piracicaba, que foi incrível, porque o circo é uma atividade, os artistas do circo, né, são ignorados, infelizmente. Né? É considerado uma coisa mais mambembe, né? E ninguém dá atenção para eles. E aí fazer um festival, a gente montou esse festival com 4 lonas incríveis e levou, sei lá, uns 400 artistas. Onde era? Era em Limeira e depois passou para Piracicaba. E continua, né? É um sucesso. Mas 2 programas que eu tenho muita satisfação foi o Circuito Cultural Paulista, que foi... Então, rapidamente, tem tempo ainda? Vou contar mais uma historinha. Né? Eu cheguei na secretaria, nessa unidade... Aí, sei lá, estava no 15º dia ali, né, descobrindo como é que as coisas funcionavam. A minha secretária falou que tinha marcado para me conversar comigo o secretário de Cultura de uma cidade X. Uau, o primeiro secretário que veio falar comigo. O cara era assim, não era muito alto. Gente, ele sentou na minha frente, ele falou boa tarde, e dali em diante, ele só me xingou. Mas assim, por que essa secretaria não faz coisa nenhuma? Por que essa secretaria... Estava lá 15 dias, com essa carinha de bom moço que eu tenho, né? Aí, ele acabou de falar, e eu falei, bom, senhor, desculpa, mas vamos ver o que podemos fazer. Aí passou 1 mês e meio, tinha um negócio que chamava Encontro Estadual de Dirigentes de Cultura, que um pessoal do MOS veio falar comigo, vamos fazer? Vamos fazer. Aí vieram assim umas 150 cidades. 148 reclamaram. Aí eu percebi que tinha algum problema, né? Já Luiz Goldfarb era meu companheiro naquela época. Aí eu comecei a viajar pelo Estado, ir nas cidades, os secretários que tinham reclamado mais, eu ligava, estou indo aí. E aí comecei a ver que a secretaria, infelizmente, não tinha nenhum programa continuado para o Estado. Tinha um atendimento assim, chegava lá um pedido para dar uma graninha para fazer um festival. Dá uma graninha para fazer um show de dupla caipira. Dá um dinheirinho para fazer sei lá o quê. E eu comecei a ver que várias cidades tinham teatros fechados. Às vezes, em bom estado. E a gente criou um programa chamado Circuito Cultural Paulista, que era
de novo, a continuidade. Primeiro foram 30, depois chegou a 70 cidades. A cidade tinha que garantir que o teatro estivesse funcionando. A gente mandava os artistas, cachê, transporte, alimentação, teatro, dança, música e circo. 9 espetáculos por ano, de março a novembro, sem julho, né? E foi assim, os primeiros, tinham cidades que não tinham espetáculo de teatro, no teatro, ninguém lembrava. Então, assim, dava 40 pessoas, 30 pessoas, aí no segundo já deu 50. No fim do ano, foi incrível, tinha cidade que tinha formado um grupo de teatro. Quando as pessoas começaram a ver teatro, elas queriam fazer teatro, né? Grupo de dança. Teve pelo menos umas 10 cidades que o prefeito viu que o negócio estava dando certo, mandou pintar o teatro, trocou a cortina, né? Restaurante começou a abrir do lado do teatro, porque as pessoas saíam do teatro, queriam comer. Então, foi muito bacana ver como pequenas iniciativas, esse projeto custava, sei lá, R$800 mil por ano, era peanuts, né? Você consegue gerar. E aí teve um programa também nessa mesma linha, que foi o Viagem Literária. Que era ligado ao Festival da Mantiqueira, né? Então, o primeiro Viagem Literária foi criado para levar autores em bibliotecas. Cidades que não tinham teatro, mas tinham biblioteca. Todas as cidades tinham bibliotecas. Zé Luiz foi um dos partícipes disso na gestão, não anterior, mas antes anterior, de estimular as cidades a terem biblioteca. Praticamente todas as cidades do estado tinham pelo menos uma biblioteca. A gente também fazia isso nas bibliotecas. E eram autores muito legais que iam. E aí, quando a gente criou o Festival da Mantiqueira e o Prêmio São Paulo de Literatura, a gente amarrou tudo. A gente levava todos os bibliotecários das bibliotecas que iam participar para o Festival da Mantiqueira, para ficar 3 dias ouvindo os autores, e eles faziam uma oficina imersiva pela manhã, com pessoas especialistas em atividades em biblioteca e tal. Viam as palestras. Vários dos autores que participavam da Mantiqueira depois viajavam pelas cidades, e a gente anunciava os finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura no festival. Então, virava um evento que amarrava toda a política de literatura da Secretaria, né? E, assim, para aqueles bibliotecários que vinham lá de todos os espaços do Estado, né, poder ter essa participação era muito, muito legal. Então, literatura, que é uma coisa que eu adoro, né, foi muito bacana poder criar toda essa conexão. Que é isso, né? De novo, fazemos 1000 eventos por ano. Ok, melhor do que nada. Mas é melhor fazer 800 amarrados, né? Porque aí você começa a gerar. Que você conseguiu fazer formação de plateia, né, nos teatros, né, nos lugares. Depois, com os bibliotecários, você conseguiu fazer uma formação que propiciasse um estímulo à leitura, um incentivo à leitura, né? E faz essa amarração. Muito legal, André. Muito bom, muito obrigado. Realmente, só uma pena que a gente não fica sabendo qual é o próximo projeto, hein? Não, mas muito legal, parabéns pelo seu trabalho. Acho que a cidade agradece. Eu queria dizer que está aqui o Zé Luiz Goldfarb. O Zé Luiz é um grande também ativista pela literatura e ele tem um programa muito bacana no MIS, que é o Cinesciência, um dos milhares de programas que ele faz, que é, se não me engano, é no primeiro domingo do mês, um filme ligado à ciência, um filme científico, e depois com uma discussão, um debate, depois é muito bacana, o primeiro domingo de cada mês. Então, queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer muito a presença do André, foi muito legal te conhecer. Eu queria dizer, muito importante aqui, que constar nos autos, que eu abdiquei de disputar a final do campeonato Sub-60 do meu clube, para estar aqui com vocês. Uau! E o André é um boleiro, assim. Me sinto honrada. E queria convidá-los aos próximos. A gente tem agora, no dia 5 de outubro, o editor Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, que está fazendo 30 anos, e no dia 20, o Serginho Groisman. A Companhia das Letras, a editora Companhia das Letras. A gente, quando você falou das polacas, eu lembrei também que o Jacó Ginsburg, que é um senhor de 95 anos, nos deu uma entrevista muito bacana, uns 2, 3 meses atrás, e ele comentou que ele lembrava bem lá do início, lá do Brasil, das polacas, do Bom Retiro, e foi muito emocionante falar com uma pessoa que tinha visto isso que a gente ouve falar em livros, que a gente vê nos filmes, como o do André.
Então, vocês estão todos convidados para os nossos próximos História Contada e também convidados a olhar na internet. Essa entrevista foi gravada e estará no YouTube em História Contada, Unibis Cultural ou no Monadorf. Muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, André. Eu acho que a cultura, ela mexe com a cidade como um todo, como a Unibis mexeu com a cidade como um todo, ao longo dos seus 100 anos de existência. E eu tenho confiança de que assim será também com a Unibis Cultural. Eu acho que uma cidade como a nossa, a oferta dos espaços públicos é vital. Se esse centro cultural ecoar em alguns poucos de nós dessa cidade, acho que a gente está cumprindo um papel transformador maravilhoso. O design tem um papel muito mais importante na sociedade que a gente imagina. E o legal de transportar o design para a cidade, usar os benefícios dele na infraestrutura da cidade, é bacana porque a gente cria cultura. E essa cultura é das pessoas. Como cada vez mais os paulistanos e as pessoas que moram em São Paulo estão gostando mais da cidade, estão redescobrindo a cidade. Qualquer outra atividade que você ocupe espaço público, quase sempre você tem algum tipo de trilha sonora. Talvez essa mesma palavra devia estar virada para o lado de fora, porque as pessoas quando entram dentro do cinema, elas estão buscando uma saída. Eu acho que o cinema é isso. Ele é uma saída, ele é uma alternativa, ele é um caminho. O teatro tem esse poder fantástico. Ele é uma máquina de aprendizado constante. O teatro formou um cidadão, formou um caráter, formou uma educação. Então isto eu acho que é expansivo para a sociedade. Se todos nós pensássemos que contribuímos para alguma coisa, para uma ideia, dentro dos nossos ofícios com dignidade, isto é transformador.